Fala galerinha, professor Daniel Sena, começando mais uma quinta constitucional. Como muitos de vocês sabem, nas últimas semanas eu estou fazendo uma viagem aqui pelo Brasil, resolvendo algumas coisas, mas a nossa vida não para, né? E infelizmente eu não tenho conseguido ali uma internet de qualidade para a gente fazer a nossa transmissão, tá? Então eu estou fazendo esse modelo de estreia, pelo menos até eu voltar para Portugal. Lá a gente volta para o estúdio e a gente volta às nossas rotinas de lives toda quinta-feira. Enquanto isso, toda quinta-feira uma aula nova, atualizada, sendo gravada e transmitida para você às 19 horas aqui no meu canal do YouTube. Desde já eu agradeço imensamente o carinho, a confiança daqueles que estão acompanhando o nosso trabalho. Já deixo o convite para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez para se inscrever no nosso canal e compartilharem dos conteúdos que nós disponibilizamos toda semana aqui gratuitamente, tá? Lembrando que durante o período da transmissão a aula é gratuita, fica disponível para todo mundo, qualquer pessoa pode vir assistir, você pode até colocar na sua agenda, toda quinta-feira está aqui comigo para assistir uma aula de Direito Constitucional e atualizar o seu material, tá? Terminou a transmissão, terminou a estreia, seja o mecanismo que eu estiver utilizando para disponibilizar essa aula para você gratuita na quinta, aí ela deixa de ser acessível a todo mundo e ela passa a integrar o rol de conteúdos do nosso clube de membros, né, chamado Concurseiro Premium. Esse clube de membros que eu criei aqui dentro do próprio canal do YouTube, onde você pode assinar e ficar aqui o tempo que você quiser, enquanto você quiser aproveitar os conteúdos que nós temos disponibilizado para vocês, será uma oportunidade incrível. A chance de você assistir as reprises de todas as aulas, hoje já tem mais de 40 aulas disponibilizadas, dentre teoria, exercício, você pode conferir aqui no próprio YouTube mesmo, e é uma oportunidade de você manter sempre aí um contato com essa disciplina, que é uma das disciplinas mais importantes de qualquer prova de concurso e da OAB também, tá? Então, já deixo o convite hoje para você se inscrever no nosso clube de membros e, além disso, você pode me acompanhar nas demais redes sociais, tanto do @Prof. Daniel Sena, quanto do Constitucional de Ponta a Ponta. Você também pode conhecer os meus cursos de Direito Constitucional no meu site, institutodanielsena.com.br, inclusive com o cupom de desconto hoje, um desconto a mais além do desconto que o site já oferece para você que está acompanhando essa aula aqui no YouTube. Tá? Então é só escolher o teu curso lá no meu site, o link está aqui, né, na descrição e na descrição desse vídeo. Coloca Quinta Constitucional e compra o seu curso com um desconto especial. Tá? Tem o nosso livro também, segunda edição do livro de Direito Constitucional pela editora Ridel, faz parte da coleção Ridel Flix, um material objetivo, sintetizado, apenas com aquilo que realmente importa para o seu estudo, para a sua prova. Você não perder tempo com livro gigante. É um livro mais objetivo para quem quer realmente focar no essencial para estudar para concurso público, tá? Esse livro está à venda tanto no site da Amazon quanto no próprio site da editora Ridel. Deixei os dois links aqui na descrição para vocês também, tá? Livro Dilema das Redes, que eu tenho sempre compartilhado com vocês aqui, que é um livro que eu pude contribuir com uma reflexão sobre a regulação das redes sociais, agora um dos temas mais falados, né, dos últimos tempos aqui no Brasil, tá? Também a descrição aqui da editora Letramento. E sobre a nossa comunidade Concurseiro Premium. Você tem acesso ao chat ao vivo exclusivo, prioridade nas respostas e comentários, transmissões ao vivo exclusivo e reprise das aulas. Tudo por apenas R$19,99. Aproveite hoje mesmo e vem fazer parte deste clube de membros e com certeza a sua preparação vai ter um diferencial, pelo menos em direito constitucional. Tá bom? Queridos, para você entrar no clube de membros é só você clicar aqui, ó, bem simplesinho, tá? Lá na própria capa mesmo do site, seja membro. Cada semana nós temos mais membros chegando aqui, eu estou super feliz e grato pela confiança de vocês no meu trabalho. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela confiança e sejam bem-vindos à nossa aula de quinta-feira. Queridos, hoje nós vamos começar o estudo de um novo conteúdo chamado os direitos políticos. Na verdade, nós vamos trabalhar, emendar aí nas próximas semanas, tanto os direitos políticos quanto partidos políticos. Acredito que nas próximas 3 semanas, contando com hoje, tá? Então hoje nós vamos falar sobre direitos políticos, vamos começar falando de direitos políticos. Na próxima semana a gente finaliza o estudo dos direitos políticos e na terceira, que seria a segunda semana aí de maio, a gente vai falar sobre partidos políticos, finalizando
esse conteúdo, mais um conteúdo especial para você. E esse conteúdo ele vai ingressar dentro do nosso clube de membros lá, fechando todo o rol de direitos fundamentais, cara. Você vai ter o conteúdo de direitos fundamentais mega atualizado para você estudar para o concurso que você quiser nesse ano de 2023. Tá bom? Então, aproveite, se quiser acompanhar com a gente aqui durante a estreia, seja super bem-vindo. Lembre-se, essa aula fica disponível gratuitamente apenas durante o período de transmissão. Então, não perca. Você não precisa gastar para assistir a Quinta Constitucional, mas você tem que estar aqui com compromisso. O compromisso é com você mesmo, né? É o seu compromisso toda quinta-feira estar aqui comigo. Tá? Agora, Daniel, não consigo por causa disso, disso e disso. Beleza. Então você se inscreve no clube de membros, R$19,99, não é nem o valor de uma pizza hoje no Brasil. Se você deixar de comer uma fatia de pizza no final de semana, você já pagou o seu estudo de Direito Constitucional e garante a sua assinatura. Beleza? Então vamos lá, galera. Começando agora os direitos políticos. Os direitos políticos é a quarta categoria, né, dos direitos fundamentais e eles são um direito um pouco mais, é um plus, né, a vinculação jurídica que a nacionalidade confere ao indivíduo. Então, quando a gente fala em direito político, nós estamos falando de um vínculo jurídico mais forte, mais especial. Por quê? Porque quem tem direito político tem o poder de interferir nas decisões governamentais, de participar delas. É o exercício do direito político que vai possibilitar ao indivíduo interferir na condução política do país. Por isso esse direito é um direito muito importante e é um dos direitos aí basilares do Estado Democrático de Direito. Aliás, não tem como a gente falar de direito político sem antes a gente analisar os princípios estruturantes que dão, né, vazão ao exercício de direitos políticos no Brasil. Tá? Começando aí pela leitura do artigo 1º, que é o artigo mais importante quando se trata de direitos políticos, porque daqui nós vamos extrair vários signos relevantes para o exercício de direitos políticos. Acompanhe comigo a leitura do artigo 1º. Olha só. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito. Primeiro signo distintivo aqui, ó, Estado Democrático de Direito. Então, o exercício dos direitos políticos no Brasil está diretamente afetado pelo regime de governo que nós adotamos, que é o regime democrático. Só que o regime democrático no Brasil ele é um pouco mais complexo porque ele vai unir essas duas formas, esses dois regimes aqui, né? Nós estamos falando aqui de um Estado democrático, ou seja, democracia, e do Estado de Direito, tá? Daqui a pouco vamos tecer mais comentários. Além disso, ele fala como fundamento a cidadania, está aqui, ó. Outro princípio que vai influenciar no estudo dos direitos políticos, até porque a cidadania está intimamente atrelada à titularidade dos direitos políticos. Quem tem direito político é classificado como cidadão. Então, quando a gente se refere a um cidadão, não é qualquer pessoa, é aquela pessoa, parte da comunidade brasileira, que tem poder para interferir na condução política do país. Ou seja, ela tem poder para tomar as decisões, para escolher representantes. É isso que a cidadania vai permitir, né? É a titularidade dos direitos políticos. Então, instituto extremamente importante que nós vamos analisar em seguida. Depois temos o pluralismo político, gente. Não podemos deixar de falar do pluralismo político. Porque o pluralismo político, ele vai permitir essa diversidade de ideias que nós temos no Brasil, que é fruto do exercício dos direitos políticos. Tá? Então, por exemplo, a própria existência de vários partidos políticos no Brasil, hoje são mais de 30, que é o que nós chamamos de pluripartidarismo, decorre diretamente do pluralismo político. Tá? E o parágrafo único, com a essência da soberania popular, né? Que ele diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, temos esses dispositivos aqui que merecem a nossa atenção, merecem alguma consideração a mais. Vamos começar falando aqui sobre o Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 1º, e que é o regime de governo adotado no Brasil.
tá? Então, este é o regime de governo, adotado no Brasil. Quando a gente fala em regime de governo, nós estamos nos referindo ao quê? Regime político também é um sinônimo, tá, de regime de governo. É como que o governo recebe esse poder, né? De onde vem o poder que o governante tem para governar. Essa é a ideia. Quando a gente fala em democracia, nós estamos falando de um poder do povo. Inclusive, este é o grande significado e a grande contribuição do Estado democrático. Tá? É o chamado poder do povo. Ou poder pelo povo, ou mesmo poder para o povo. Tá? Poder do povo, que é o que caracteriza a nossa soberania popular. Ou seja, o Estado ele não tem poder em si mesmo. O Estado ele recebe um poder do povo. O povo, quando escolhe um representante, ele está delegando para o governante o poder de governar. Essa é a ideia, tá? Então, a democracia ela inicia, né, a sua ideia parte do poder do povo. Agora, a democracia brasileira ela é fruto da junção desses dois institutos, do Estado democrático e do Estado de direito. O Estado de Direito, que também vai funcionar aqui como limitador do poder estatal, assim como a democracia, ele vai trazer que tipo de contribuição para o Estado brasileiro? O chamado Império da Lei. O que significa isso? Significa dizer que o governante, quando governa, ele tem que governar segundo a lei. Então, o Império da Lei. O governante está limitado pela lei, ele está adstrito àquilo que a lei manda ou permite que ele faça. Ou seja, falar do Estado da democracia brasileira é invocar esses dois institutos. Estado democrático, o povo detém o poder do Estado. Estado de direito, o império da lei limita o poder do Estado. E esses dois institutos vão formar uma barreira de proteção da sociedade perante os governantes, uma barreira essencial para vivermos com dignidade. Tá bom? Esse, então, é o primeiro instituto que aparece no artigo 1º e que tem uma relação direta com o exercício de direitos políticos no Brasil. Agora, a democracia brasileira ela é classificada como uma democracia participativa ou semidireta. Por que a democracia brasileira ela é classificada como sendo uma democracia participativa ou semidireta? Porque, segundo o parágrafo único, ela pode ser exercida tanto de forma direta quanto de forma indireta. A democracia brasileira pode ser exercida tanto de forma direta quanto de forma indireta. De forma direta, a democracia brasileira pode ser exercida através de alguns instrumentos interessantes que aparecem na Constituição Federal. Nós temos o plebiscito, o referendo. Ambos são espécies de consultas populares. Referendo. A caneta está meio lesada assim porque eu não sei porquê, não consegui resolver. Então, plebiscito, referendo. Gente, esses dois institutos aqui são institutos que nós vamos analisar ele mais à frente. Eles são institutos que permitem ao indivíduo participar diretamente da construção da vontade política. E eles são formas de confirmação do governante das suas decisões, com a diferença de que o plebiscito é uma consulta feita antes e o referendo depois. Então, se o governante quer tomar uma decisão, mas não sabe qual decisão tomar, ele faz o plebiscito, pergunta para a galera o que a galera acha. Se o governante já tomou a decisão, mas ele quer uma confirmação, ele faz o referendo. Além disso, como instrumento direto, nós vamos encontrar a chamada iniciativa popular. A iniciativa popular é um instrumento para a criação de leis no Brasil. Só que é uma lei de iniciativa popular. Ou seja, ela é proposta pelos cidadãos.
Ela é proposta pelos cidadãos, iniciativa popular. O cidadão propõe. Obviamente que não é de qualquer jeito, tá? Não é só um cidadão chegar lá no Congresso e falar assim, eu quero propor uma lei. Não, não é assim que funciona. A lei de iniciativa popular, ela tem que ser proposta por pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação, e em cada estado tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Isso está previsto lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá? Mas ela também é um mecanismo de exercício direto da democracia. E ainda temos aquele remédio constitucional que a gente estuda geralmente no artigo 5º, chamado de ação popular. A ação popular, ela é um remédio constitucional que vai permitir ao cidadão fiscalizar o poder público. Tá? E o poder público vai ser fiscalizado no que tange a moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural, preservação do meio ambiente, tudo isso aí. Ela está prevista no artigo 573. O plebiscito referendo está no artigo 14. A iniciativa popular no artigo 61 e a ação popular no artigo 5º. Beleza? E a democracia exercida de forma indireta? Gente, de forma indireta é por meio de representantes. Então, quando você vota no deputado, vota no senador, quando você escolhe um governador, um prefeito, um presidente, você está exercendo a democracia de forma indireta, porque são eles que vão tomar as decisões no seu lugar. Por isso que a gente tem que escolher bem para que alguém tome as decisões como se nós estivéssemos lá. Beleza? Pronto. Essa, então, é o tipo da nossa democracia participativa ou semi-direta, exatamente por ela ser exercida de forma direta e indireta. Além disso, gente, nós temos o Instituto da Cidadania, que aparece ali, né? Que eu gosto sempre de sintetizá-lo. Eu acho que a melhor síntese para a cidadania é a titularidade dos direitos políticos. Titularidade dos direitos políticos. Ou seja, quando o indivíduo adquire o direito político através do alistamento eleitoral, e isso vai acontecer quando ele vai lá, tira o seu título de eleitor, ele passa a titularizar direitos políticos e se torna um cidadão. Inclusive, gente, o conceito de cidadania é um conceito distinto do conceito de nacionalidade. Cuidado com isso. E eu falo isso porque eu já vi questão de prova tratando como se fosse a mesma coisa, só que não é. Ao mesmo tempo que tem questão de prova tratando como se fosse a mesma coisa, tem questão de prova que vai te perguntar exatamente se é a mesma coisa. E não é. Cidadania é titularidade de direitos políticos. Nacionalidade é um vínculo jurídico com o país apenas. Nem todo mundo que é nacional do Brasil tem direito político. Porque para ter direito político tem que ter idade mínima, entendeu? Nós tem que ter no mínimo 16 anos. Tá? Então o cara, por exemplo, com 15 anos, ele é brasileiro, ele é nacional, faz parte do povo, tem vínculo jurídico com o Brasil, mas ele não é cidadão, porque para ter cidadania você tem que adquirir direito político. Então são conceitos distintos. Cidadania está para os direitos políticos, como povo está para a nacionalidade, seria essa a ideia. Por isso que a gente tem a diferença de cidadão e povo. Tá bom? Ainda temos o pluralismo político, gente. O pluralismo político tem a ver com pluralidade de ideias. Isso tem, cara, está diretamente relacionado ao exercício de direitos políticos no nosso país, porque os direitos políticos, ele é fruto dessa pluralidade social que o nosso país tem. O Brasil é plural, é um estado plural, o Brasil tem diversidade cultural. E essa diversidade cultural, ela acaba se manifestando nas representações políticas que o Brasil tem. Tá? Então, a existência de mais de 30 partidos políticos no Brasil, por exemplo, deriva do pluralismo político, que é o pluripartidarismo, né? A pluralidade de partidos políticos, deriva do pluralismo político. Além disso, temos a soberania popular, que está consagrada ali no parágrafo 1 do artigo 1º, onde ele fala que todo poder emana do povo. Então, o poder do Estado, ele advém do povo. O Estado não tem poder em si mesmo. O Estado tem um poder que emana do povo. Este poder,
ele vai se manifestar, segundo o artigo 14, através de alguns instrumentos. Né? Nós já vimos alguns deles aqui. Lá no parágrafo 1 do artigo 1º, ele fala que é de forma direta e indireta, né? De representantes. E aqui no artigo 14 ele fala, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Se liga nessa palavra bonita aqui, ó, dá para você colocar o nome do seu filho, sufrágio universal, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo iniciativa popular. Então, aqui estão os instrumentos de exercício da soberania popular, né, da democracia, exercício da democracia de forma direta. Gente, vamos tentar entender um pouco o que significa esses institutos aqui, principalmente o voto e o sufrágio universal. O sufrágio universal é a essência dos direitos políticos, porque é exatamente o sufrágio universal que vai permitir ao indivíduo ter poder de escolha. Então, quando a gente fala em direitos políticos, nós estamos falando de indivíduos que detêm o poder de escolha. Eu quero escolher quem vai me representar. Escolha política. Tá? Eu quero escolher o caminho. Eu quero escolher quem vai ser o governante, quem vai ser o parlamentar. Eu quero escolher quem vai fazer leis. Sufrágio universal. E cuidado, tá, gente? Sufrágio universal que é adotado no Brasil é diferente do sufrágio restrito. Existe o sufrágio censitário, o capacitário, que são formas de sufrágio que condicionam, que estão condicionadas à característica das pessoas. E isso não é o que ocorre no Brasil. No Brasil, o sufrágio é universal. Ou seja, não importa se é homem ou mulher, se é aleijado ou não é, se tem deficiências ou não é, se é negro ou branco, não importa isso. Se ele preenche os requisitos constitucionais, que são mais objetivos, ele vai exercer o seu direito de sufrágio. Tá? E o sufrágio universal também não se confunde com o direito do voto. Eu gosto bastante da relação de que o sufrágio é o meu poder de escolha e o voto é o mecanismo pelo qual eu vou exercer esse poder de escolha. Então, por exemplo, quando a gente tem a eleição para governador, aí eu tenho lá, escolhi meu governador. O meu poder de escolha é o meu sufrágio universal. Beleza? Como é que eu vou manifestar esse poder de escolha de forma a vê-lo como governador? Nas eleições. Então, vou lá e vou votar. Então, o voto é o instrumento de manifestação do sufrágio universal. Tá? Por isso que o voto também é importante a gente analisar algumas características. Primeiro, o voto é direto, secreto, universal e periódico. Essas características, inclusive, do voto são cláusulas pétreas, estão previstas no artigo 60. Não pode ser abolidas. O voto sempre será direto. Então eu vou lá diretamente escolher o representante que eu quero. O voto sempre será secreto. Ninguém nunca vai saber em quem você votou, a não ser que você fale. E a ideia do voto direto e secreto é para evitar que hajam ali manobras, né, ou influências políticas de pessoas mais poderosas que obriguem outras pessoas a votarem nos seus candidatos. Então, geralmente, por exemplo, o dono de um estabelecimento comercial, ele chega para os funcionários e fala assim, ó, todo mundo tem que votar no fulano de tal, senão vocês vão ser demitidos. Por isso que o voto é secreto, é para evitar a influência desse cara. Então você chega lá, vota secretamente e depois diz para o chefe que votou em quem ele queria. Acabou, está resolvido. Tá? Importante é o que você vai colocar na urna. Então o voto secreto é um mecanismo de proteção contra o voto de cabresto. O voto de cabresto é esse, que tem alguém por trás ali te manipulando. O voto é universal, gente. Universal no sentido de que o máximo de pessoas, quanto mais pessoas votarem, melhor. O voto é universal, não tem características definidas. É um exercício livre para qualquer pessoa que tenha os requisitos preenchidos segundo a Constituição, que nós vamos ver quais são. E o voto é periódico. De tempos em tempos nós temos que ir lá escolher representantes, exatamente para que esses representantes eles não fiquem para sempre no poder por conta do princípio republicano, que prevê a temporalidade do poder do governante. Por isso que o voto é periódico. Além dessas características do voto aqui, nós temos ainda que o voto é um direito público subjetivo. Então você que tem o alistamento eleitoral, não tem nenhuma restrição de direitos políticos, você tem direito público subjetivo de votar. Quando a gente fala em direito público subjetivo, significa que ele pode ser exigido do Estado. É isso. Ele também é um direito individual. Você sempre exercerá ele sozinho, escolhendo, fazendo a escolha que você quiser. Ele, além de um direito, ele é um dever fundamental
para aqueles que são obrigados, que são os maiores de 18, os menores de 70, ele é um dever fundamental. Ele é um direito e um dever. Dever de cidadania. Ele é personalíssimo. Significa que ninguém pode ir lá votar no seu lugar. Votar por procuração, não pode. Só você pode votar. Ele é livre, você vota em quem você quiser, dentre os candidatos que estão concorrendo ao cargo. Você escolhe quem você quiser, é livre. E ele tem igual valor para todos. Ou seja, cada homem um voto. One man, one vote. A pessoa mais rica do Brasil, o voto dela tem o mesmo peso da pessoa mais pobre do Brasil. É isso. Tá? São características interessantes do voto que merecem a sua atenção. Perfeito? Além disso, gente, vamos entender quais são as espécies de direitos políticos que nós temos dentro da nossa Constituição. Basicamente, os direitos políticos vão se classificar em duas espécies, chamados direitos políticos positivos e os chamados direitos políticos negativos. Direito político positivo é possibilidades de ser direito político, ou seja, são formas em que você pode exercer o direito político, manifestação do seu direito político. Já o direito político negativo, você não pode. Naquele momento você está sendo impedido, por alguma razão, de exercer seu direito político. E nós vamos ver como cada um dessas espécies de direitos políticos vão se manifestar. Vamos começar pelos direitos políticos positivos. Aliás, essa aula nós vamos finalizar ela hoje falando sobre direitos políticos positivos. E na próxima aula, direito político negativo. Então, como eu disse para vocês, direitos políticos positivos são formas de manifestação de direito político. Para você ter direito político no Brasil, você precisa adquirir uma condição jurídica chamada de capacidade eleitoral. Tá, Daniel, como é que faz para ter capacidade eleitoral? Para ter capacidade eleitoral, meus queridos, você precisa fazer o chamado alistamento eleitoral. É muito termo parecido e que é ótimo para a prova. Alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral é quando você vai lá na junta eleitoral mais próxima da sua casa e tira o seu título de eleitor. Naquele momento você se alistou eleitoralmente, naquele momento você passa a ter capacidade eleitoral. Agora, a capacidade eleitoral ela também vai se classificar em duas espécies. Existe a chamada capacidade eleitoral ativa e a chamada capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. Então, quando você escolhe um representante, você está exercendo sua capacidade eleitoral ativa. Já a capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. Então, quando alguém escolhe você como representante, quando alguém te elege, você está exercendo sua capacidade eleitoral passiva. Tá bom? Qualquer pessoa que queira exercer capacidade eleitoral passiva, primeiramente ela vai ter que ter capacidade eleitoral ativa. Vamos ver como é que isso aqui acontece? Gente, a capacidade eleitoral ativa, como eu acabei de dizer, é a capacidade de votar. A Constituição Federal trouxe regras para que isso possa acontecer, que são basicamente as regras que vão definir o alistamento eleitoral, tá? O alistamento eleitoral tira o título de eleitor e o voto. Então, o artigo 14, quando fala da capacidade eleitoral ativa, ele fala o quê? Que o alistamento eleitoral e o voto são, e vai trazer as suas características. Então, basicamente, o alistamento eleitoral e o voto, ele vai se manifestar de três formas. O alistamento eleitoral e o voto serão obrigatórios. O alistamento eleitoral e o voto serão facultativos. E o alistamento eleitoral e o voto serão proibidos. Uia! E o pior você não sabe, gente.
Pior que não dá para apagar esse troço aqui. Vou colocar aqui, pera aí. Ô, cacete de agulha. Proibido. Ó, alistamento eleitoral obrigatório. Nós vamos ter as regras na Constituição que vão obrigar pessoas a votarem. Quem são elas? São os maiores de 8 anos. Quem tem mais de 8 anos é obrigado a votar. Alistamento eleitoral facultativo, ou seja, quem é facultado o alistamento eleitoral e o voto, são maiores de 16, menores de 18, analfabetos e o maiores de 70. E o alistamento eleitoral e o voto proibido é aquele que fica impedido de votar, que são estrangeiros conscritos. Tudo isso está previsto no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? E no artigo 14, parágrafo 2º. Gente, o artigo 14, parágrafo 1º, vai trazer as regras de obrigatoriedade e faculdade. Né? Então ele diz que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18. Né? Então está aqui, inciso 1, obrigatórios. Inciso 2, facultativos, analfabeto, maior de 70 e maior de 16, menor de 18. E o parágrafo 2º, proibido ou inalistável, também um termo pode aparecer na sua prova, são inalistáveis. Não podem alistar-se como eleitores estrangeiros durante o período de serviço militar obrigatório conscrito. Então, vamos entender o que significa isso. Estrangeiro, todo mundo sabe, né, gente? É quem nasceu em outro país. Esse cara não pode exercer direito político no Brasil. Ele é inalistável. Tá bom? O conscrito é quem está no serviço militar obrigatório. Aquele cara que faz 18 anos e vai lá se alistar nas Forças Armadas para cumprir o período de obrigatoriedade. Tá? Durante aquele período, ele fica impedido de exercer direitos políticos. Cuidado com quando ele fala maior de 70, maior de 18 anos. Porque pode gerar uma dúvida. E se o cara tiver 18 ou 70, ele é obrigado ou facultado? Porque geralmente quando a gente pensa maior de 70, a gente já pensa logo de 71. Mas não é isso não, tá, gente? Ó, imagina que eu completei 70 anos agora. Passou 5 segundos, eu sou o quê? Maior que 70. É isso. Então, o maior de 70, e não é 71, ele é o próprio 70. Então, quando a Constituição fala maior de, aqui ela inclui o número. Maior de 18, o cara com 18 é obrigado a votar. Maior de 70 é facultado. Então, o cara, quando ele faz 70, ele já se torna facultado. Entendeu? Então, cuidado com isso aqui. Tá? Isso aqui é bem interessante e sempre aparece em prova. Ok? E a capacidade eleitoral passiva é a capacidade de votar, de ser votado, perdão. Capacidade eleitoral ativa, a capacidade de votar, a passiva, a capacidade de ser votado. Para a gente entender como é que funciona a capacidade eleitoral passiva, nós precisamos saber quais são as condições de elegibilidade, ou seja, quais são os requisitos para o indivíduo ser eleito. É isso. Tá? Artigo 14, parágrafo 3º, vai trazer as condições de elegibilidade, que diz nacionalidade brasileira. Então o cara tem que ser brasileiro, gente, tanto nato quanto naturalizado. Lembrando que tem cargo eletivo que é privativo de nato. Exemplo, presidente da República. Tá? Mas nos demais, nacionalidade brasileira, qualquer nacionalidade brasileira. Pleno exercício de direitos políticos, ou seja, não pode ter nenhuma interferência, restrição, limitação. Não pode estar com o direito político suspenso. Né? Não pode estar sujeito a algum mecanismo ali de limitação. Tem que estar com pleno exercício de direitos políticos. Alistamento eleitoral, então o cara tem que ter título de eleitor para ele ser eleito. Domicílio eleitoral na circunscrição. Cuidado que ele falou domicílio eleitoral, ele não falou residencial. Então, em tese, o cara pode morar num estado e concorrer por outro estado. O que importa é onde está o título de eleitor dele. Filiação partidária, gente. Não existe candidatura avulsa no Brasil. Toda candidatura no Brasil, o cara vai ter que estar afiliado a um partido político. Nós vamos falar um pouco mais disso lá na frente. Tá? E para fechar, a idade mínima. Qual a idade mínima para o camarada ser eleito, gente? Memoriza, porque isso não cai. Despenca em prova. Idade mínima, 35 anos para presidente, então essa é a primeira idade. 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz.
e 18 anos para vereador, tá? Então, guarde essas 4 faixas etárias, 35, 30, 21 e 18, porque essa questão aqui, quando cai em prova, ela cai muito. Eles sempre vão trazer uma pegadinha, uma historinha, um contexto prático para você dar aplicabilidade a esse dispositivo. Beleza? Queridos, nessa aula ficamos por aqui, tá? Na próxima semana nós vamos falar sobre os chamados direitos políticos negativos. Então, fica ligado, não perca, porque vai ser uma aula mega detalhada, com muito dispositivo ali interessante, importante, que tem caído nas provas, e eu não quero que você fique sem acertar ou perca o seu concurso por uma dessas questões. Portanto, o convite está dado. Semana que vem, 19 horas, esteja aqui no meu canal do YouTube, que vai ser um prazer contribuir um pouco mais com a sua preparação. E se você não conseguir, lembre-se que você tem a chance de se inscrever no nosso clube de membros aqui no próprio canal. É só clicar no link aqui no nosso vídeo. Entra para o clube de membros, que aí você vai poder assistir todas as reprises quantas vezes vocês quiserem da nossa aula. Beleza? Ó, obrigado pelo carinho, todos aqueles que estiveram comigo hoje. Se puder compartilhar o nosso trabalho também com outras pessoas nas redes sociais, vai ser super legal, porque vai ajudar bastante a gente a alcançar mais pessoas. E semana que vem, espero você aqui às 19 horas no nosso canal do YouTube para mais direitos políticos. Beleza? Grande beijo no coração, tamo junto e bora vencer, galera. Valeu, Brasil! Fui!